Bom dia, meus irmãos amados e queridos no Senhor. É uma grande alegria, um grande prazer nós estarmos juntos aqui no nosso Pão do Dia. E conforme foi publicado ontem no Face, no Instagram, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre porquê e para quê. Quando nós perguntamos para Deus por quê, é algo completamente diferente de nós perguntarmos para Deus para quê. É muito comum quando se passa algum tipo de luta, algum tipo de situação difícil, automática e instintivamente perguntar-se para Deus por quê? Por que eu estou passando isso? Por que o Senhor permitiu tal coisa? Por que tal coisa tinha que acontecer logo comigo? E não raros os casos em que esse porquê ele vem seguido de uma série de justificativas que mostram o porquê aquilo não deveria acontecer conosco. Então, tipo assim, é porque eu tenho sido fiel, porque eu tenho dado o meu dízimo, porque eu tenho ido à igreja, porque eu tenho feito isso, porque eu tenho feito aquilo. Então, por quê? Como se na verdade as coisas que nos acontecessem e que sensorialmente a nós nos parecem ruins, elas fossem simplesmente o produto de um descuido de Deus, ou de alguma coisa em que Deus não tenha sido fiel mediante a nossa fidelidade. Então todas as vezes que eu pergunto a Deus por quê, eu estou na verdade questionando razões de Deus, questionando ao próprio Deus. E só a própria pergunta por quê, ela já me coloca numa posição de não aceitar aquilo que vem de Deus. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Essa vitória é herança da igreja. Essa vitória é nossa, é minha e é tua. Jesus não nos enganou e não disse em nenhum momento que nós não passaríamos por essas aflições. Mas nós perguntamos muitas vezes por quê. Quando nós olhamos na palavra, há várias situações como essa. Os discípulos, Jesus nos mandou atravessar o mar da Galileia e disse: vou encontrar vocês do outro lado. No meio do mar se levanta uma tempestade terrível e as ondas açoitam aquele barco, e depois de tanto tentarem, quase o barco virando, Jesus aparece andando sobre as águas. Talvez alguém pudesse perguntar: mas por que o Senhor não apareceu antes? Por que o Senhor não impediu essa tempestade? Já que era para dar um livramento no final, por que é que eu tenho que passar por isso? Porque eu tive que passar por isso. Da mesma maneira, Daniel, ele recebe a notícia de que ele iria para a cova dos leões por causa de uma lei injusta. Talvez no coração, eu não sei, ele possa ter nutrido a expectativa de que Deus faria alguma coisa e iria livrá-lo. Ele foi parar na cova dos leões. E lá no meio da cova dos leões, o Senhor milagrosamente o livra. E aí fica a pergunta: mas por quê? Por que o Senhor não impediu? Por que eu tive que passar uma aflição tão grande? Descer aqueles degraus da cova, com o meu coração tão acelerado, achando que os leões iriam me devorar, e todas aquelas coisas que nós muitas vezes alegamos, não é? Por que eu tive que passar? Eu sei que não aconteceu nada, mas por que esse trauma? Por que esse choque? Por que essa situação? Por quê? E mesmo quando nós vivemos grandes livramentos, nós continuamos perguntando por quê? Porque na concepção que nós temos, muitas vezes Deus não deveria ter nos deixado nem passar. É exatamente como um filho mimado que nós reivindicamos ser tratados por Deus. Da mesma maneira, Jesus no Getsemane
chorou e pediu: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. No livro de Hebreus ainda diz que ele chorou a quem podia livrá-lo da morte, com lágrimas, a quem podia livrá-lo, e Deus não livrou. Por que eu tive que passar pela cruz? Tudo bem que tem a ressurreição, mas por quê? Na verdade, essa pergunta ela é irrespondível. Essa pergunta ela já está formulada errada. Ela parte de um pressuposto de que Deus deveria ter feito de outro jeito. Ora, Deus é que é Deus, não nós. Ela parte de um pressuposto de que Deus tenha falhado no seu cuidado conosco, o que é impossível, porque Deus não falha, não dorme, nem toscaneja aquele que nos guarda. E ela parte de um pressuposto de que a nossa fidelidade impediria qualquer tipo de luta, quando na verdade não impede. A nossa fidelidade, ela nos garante a presença de Deus, nos garante permanecermos diante de Deus. Mas no mundo tereis aflições. A pergunta certa a se fazer a Deus, na cova dos leões, na tempestade, na cruz, é uma só: para que, Senhor? Para que significa? Qual é o teu plano nisso tudo? Se Deus permitiu se Jesus permitiu que eu passasse essa tempestade antes de me livrar, é porque essa tempestade está tratando alguma coisa na minha vida. Então o que é que ela está tratando? Para que é que eu tive que passar? Para que eu não tenha que passar por ela, ficar angustiado à toa, sem ter aprendido nada. Para que é que eu tive que descer essa cova dos leões? Qual era o teu plano? O que é que o Senhor queria que eu aprendesse? Para que foi, Senhor? Não me deixa sair da cova sem extrair dela todas as lições necessárias. Para que é que eu tive que ir para a cruz? Eu sei, tem a ressurreição, mas tem um objetivo, tem um propósito, tem um plano de Deus em tudo que você passa. Procure entender, porque todas as vezes que você perguntar para Deus por que você fechou a questão, você nunca vai entender o plano de Deus, nunca vai entender para que é que Deus permitiu. Então quando você pergunta para quê, você vai extrair a lição que Deus quis e vai sair mais forte do outro lado. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, em nome de Jesus.